Oi gente, meu nome é Belle e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belle. No vídeo de hoje teremos a receita de beliscões de goiabada com sabor de infância. E os ingredientes eu vou deixar aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Bora lá? Vamos iniciar o nosso vídeo preparando a nossa massa, pois ela precisa descansar na geladeira por 1 hora. Gente, aproveitando que estamos no início da receita, vou deixar bem claro duas coisas para vocês. A primeira é que eu estou executando apenas metade da receita, mas estou passando tanto no áudio quanto na descrição do vídeo a receita completa. A outra é que apesar de eu estar utilizando a batedeira, vocês conseguem executar essa receita na mão, sem problema nenhum. E para o preparo da nossa massa, você deverá misturar 3 xícaras de chá de farinha de trigo com meia xícara de chá de açúcar e 3/4 de xícara de chá de manteiga ou margarina. Você deverá misturar bem estes ingredientes até que eles formem uma farofinha seca. E é assim que a mistura dos 3 ingredientes iniciais deverá ficar antes de você acrescentar os ovos. Quando os seus ingredientes estiverem assim, adicione a eles 2 ovos. Em seguida, volte a bater até que os ovos sejam totalmente incorporados aos ingredientes que colocamos na batedeira inicialmente. Quando os ovos tiverem sido totalmente absorvidos pela farofa seca, adicione aos poucos 5 colheres de sopa de água gelada. Mas, gente, vocês precisam ir acrescentando de uma em uma colher, para ir vendo como a massa ficou e se é necessário ou não adicionar mais água. Ao todo, eu adicionei 2 colheres de sopa de água bem gelada e foi o suficiente para que a minha massa chegasse no ponto. Mas isso tudo depende da farinha que vocês estão utilizando, do tempo, porque se a temperatura estiver muito quente, a textura da massa muda. Por isso é importante vocês irem acrescentando a água aos poucos. Acrescente 1 colher, misture bem para que ela seja totalmente absorvida pela farinha e quando ela for absorvida, veja se é necessário ou não acrescentar mais água. Caso seja, repita o processo, mas faça isso aos poucos para que você não perca sua receita. Quando a sua massa chegar no ponto, retire ela do recipiente, acomode-a em um saco plástico, feche bem esse saco e leve ele para a geladeira para que a massa descanse por 1 hora. Agora que a nossa massa está pronta e descansando, vamos preparar o nosso recheio que na verdade é bem fácil. Você deverá cortar a goiabada em pedaços com aproximadamente meio dedo de largura. E não esqueça de ajudar o nosso canal a crescer e chegar antes do final do ano a 50.000 inscritos. Isso é bem fácil. Basta você se inscrever, caso ainda não seja um inscrito, e ativar o sininho de notificações para ser avisado todas as vezes que postarmos um vídeo novo aqui no canal. Depois que você tiver cortado toda a goiabada da forma que eu acabei de falar, você pegará esses pedaços e partirá eles ao meio, dessa forma aqui. Em seguida, corte novamente ao meio cada uma dessas tirinhas, igual eu estou fazendo aqui. Selecione um objeto circular para que você possa cortar a sua massa depois. E veja como ficará o tamanho da sua tirinha de goiabada nesse objeto. Ela não deve ficar muito para fora não, ok? Depois de cortar todos os pedaços de goiabada, reserve-os. Após 1 hora de descanso da massa na geladeira, retire ela da embalagem na qual ela descansou e coloque a massa entre 2 folhas de papel manteiga. Eu aconselho que para facilitar esse processo, você divida a massa em 2 partes iguais. Em seguida, coloque uma folha sobre a massa e comece a abrir a massa com um rolo de macarrão ou com uma garrafa limpa e esterilizada. A espessura da sua massa deverá ser a que você deseja. Eu acho que fica bem melhor com uma massa fininha, então eu abri bem a minha massa.
Aqui é possível vocês observarem que a minha massa ficou bem fininha. Quando ela chegou na espessura que eu desejava, eu peguei o objeto que eu havia selecionado lá no início e comecei a cortar ela, dessa forma aqui. Depois de cortar todos os círculos na minha massa, eu coloquei a goiabada que eu havia cortado e reservado no centro dos discos da massa. Em seguida, uni as duas pontas, conforme vocês podem observar aqui, e apertei bem. Por isso o nome beliscões de goiabada, mas vocês precisam apertar bem. Caso contrário, na hora de assar, a massa abrirá e a goiabada ficará exposta. Depois que você executar o processo que eu acabei de narrar, acomode os biscoitos em uma forma untada e enfarinhada ou com papel manteiga. Eu coloquei ela com papel manteiga, mas eu achei que fica muito melhor quando você unta a forma e enfarinha, mas como sempre, fica ao seu critério. Eu apertei bem alguns dos biscoitos e outros eu pressionei levemente, para que vocês entendam o que eu estou falando. Quando vocês terminarem de preparar todos os seus biscoitos, leve-os ao forno pré-aquecido a 200 graus para assar. Você saberá que eles estão no ponto quando eles estiverem dourados. Aqui foi possível observar que os biscoitos que eu não pressionei bem abriram, mas no sabor não faz diferença nenhuma, só faz diferença na estética. Bom, quando seus biscoitos estiverem dourados, desligue o forno e retire-os de lá. Deixe eles amornarem e quando eles estiverem mornos, polvilhe sobre eles açúcar de confeiteiro. Em seguida, dê batidinhas com o tabuleiro para retirar o excesso de açúcar e eles estarão prontos para serem servidos. Lembra aquele biscoito que todo mundo gostava quando era criança e ele era bem famoso, de um pacote vermelhinho? Então, esse biscoito fica exatamente com esse sabor. Tenho certeza que se você fizer, você não vai se arrepender e vai se surpreender com o sabor maravilhoso dele. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada. Não esqueça que eu estou contando com a ajuda de vocês para chegar a 50 mil inscritos antes do final do ano e estamos quase lá. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui, deixe o seu like e o seu comentário, pois desta forma o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Compartilhe também os nossos vídeos com todos que você conhece e siga nossa página lá no Instagram. Essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas vão contribuir muito para o crescimento do nosso canal. E eu preciso demais dessa ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!